vocês? Eu estou aqui para mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho, continuar a série de vídeos do livro O Deus que Destrói Sonhos. Então, hoje estamos no capítulo 4 e hoje a gente vai falar sobre abrindo mão dos seus sonhos para viver a vontade de Deus. Então, pessoal, antes de começar esse vídeo, esse devocional, esse momento de conversa da palavra de Deus, eu peço para que vocês deixem seu like, se inscrevam aqui no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E agora sim, bora pro vídeo, tá bom, pessoal? E também não esqueça de compartilhar esse vídeo para abençoar mais e mais pessoas, tá bom? E agora sim, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Então vamos começar, pessoal. Vivemos num tempo marcado pela busca da autenticidade e da independência. Queremos ser originais e percebidos. Músicas, filmes e séries inspiram um estilo de vida deslocado que não presta as contas para ninguém. Acho que todo mundo já pensou em algum momento da vida em chutar o balde e viver do jeito que der na telha. Contudo, viver desse jeito não é ser original. Afinal, estamos sempre imitando alguém. O desejo pela autenticidade, entendido como o desejo de ser quem queremos ser, jamais ocorre sem um mediador. Segundo Girard, esse mediador é sempre um modelo, alguém que nos causa profunda admiração e que nos faz desejar o que queremos ser e ter também. Imitamos o modelo em nossos desejos. Segundo as Escrituras, temos um modelo a ser seguido e somos convidados a desejar o que Jesus desejou. Outro fator importante é que somos escravos. Não sei se sou estranho a você o fato de os seguidores de Jesus serem chamados de escravos no Novo Testamento. Mas é isso que Paulo ensina em Romanos 6. Pessoal, agora estejam dando pausa nesse vídeo e lendo Romanos 6, que é muito importante para você entender, para você acompanhar esta mensagem, tá bom? Nossas traduções mais antigas colocaram o termo grego doulos como servo. Contudo, o servo não comunica a seriedade desse status. Fora que se os escritores do Novo Testamento quisessem se referir a nós como servos, eles teriam outras palavras para isso, ou seja, quando diz que somos doulos, querem dizer exatamente isto, somos escravos. Qual a implicação disso para a nossa espiritualidade? Faz mesmo diferença se chamar de servo ou escravo? Faz diferença, vocês acham? Vamos ver. Vamos começar pelas diferenças, né? Vamos começar falando as diferenças. Embora seja verdade que os deveres de um escravo e os de um servo possam ter coisas em comum, até certo ponto há uma distinção-chave entre os dois. Os servos são contratados, escravos são propriedade de alguém. Os servos têm a liberdade de escolher para quem trabalhar e o que realizar. A ideia de servidão preserva certo nível de autonomia e direitos pessoais. Escravos, por outro lado, não têm liberdade, autonomia nem direitos. A ideia de escravidão que permeia o pano de fundo dos escritos do Novo Testamento é a romana, na qual o escravo era propriedade do seu senhor, tinha condição jurídica de coisa e era inclusive vendido como mercadoria. Dessa forma, nesse capítulo, Paulo deixa bem claro a condição do ser humano. Ou somos escravos, tem dois tipos de escravo, ou somos escravos do pecado, ou somos escravos de Deus. O que você escolhe ser? Eu escolho ser escravo de Deus. Tipo, não existe a tal liberdade de eu posso ser o que eu quiser. Paulo está tratando do tema o cristão e o pecado em Romanos 6. De acordo com o apóstolo, devemos nos considerar mortos para pecados e vivos para Deus. A graça transborda na vida do pecador e o liberta da escravidão pecaminosa. Por isso, ele convoca os cristãos a não oferecerem seus corpos aos frutos da injustiça. Antes, ofereça seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor. Romanos 6, 13 e 14. O versículo 16 é impactante. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podemos ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podemos escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça.
Os leitores de Paulo entenderam o conceito de submissão implícito nesse exemplo da escravidão. Um escravo até pode ficar sonhando, acordado e pensando no que vai fazer com sua tal liberdade, construindo seus planos e elaborando o futuro, mas ao abrir os olhos à realidade, o coloca no seu devido lugar. O escravo é alguém submisso que sempre está devendo a obediência a alguém. Ou seja, não existe uma terceira opção. É diferente dessas duas. Ou tornar-se cristão é, grosso modo, uma troca de proprietário. Paulo primeiro afirma que ninguém é livre, versículo 16. Todo mundo é escravo de alguma coisa ou de alguém. Todo mundo se oferece para alguém. Todo mundo vive para alguma coisa. Oferecemos-nos como sacrifício sobre algum altar. Servimos todos a alguma coisa. E essa coisa se torna senhor e nós, seus escravos. Locke estava certo em Os Vingadores de 2012, quando disse que fomos feitos para sermos governados. Nas palavras de Tadeu William, a única coisa que não podemos fazer é não nos curvarmos perante algo. J.K.A. Smith também reverberá isso em seu maravilhoso livro Você é Aquilo que Ama. Todos nós estamos em busca de um reino, precisamos saber qual. A questão é que só existe um reino que vai permanecer e que é eterno. Só um reino. Não existe dois, não existe três, é só um reino. Então, só existe um reino que vai permanecer e que é eterno. Os que são construídos por nós são apenas castelos de areia, né? Que é igual, passa uma água, já se acaba. Ser súdito do reino de Deus é ter nossos anseios e desejos alinhados aos anseios e desejos do rei. Antes que você fique meio desanimado com este capítulo, quero relembrar o que já escrevi antes. Nós vivemos por meio da graça, por meio do Espírito Santo, escolhemos obedecer ao Senhor e, consequentemente, Ele nos ajuda em nossas fraquezas e no exercício desse serviço. Como afirmou Keller, o Evangelho nos dá um novo incentivo para viver piedoso, diferente do que tínhamos quando nos encontrávamos debaixo da lei como sistema de salvação. Isto é, viver como escravo de Deus é um privilégio. Romanos 1 nos mostra o que fizemos com nossa liberdade depois da queda. Então, se você puder ler Romanos 1, vai ser muito importante. As grandes guerras também estão aí para nos lembrar do que somos capazes e, claro, nos pequenos egoísmos e deslizes do dia a dia, percebemos como somos escravos de nosso desejo. Desse modo, por que não colocar a vida na mão de quem governa a história? Por que não ser súdito do verdadeiro rei? Isso me lembra do escravo da orelha furada. Conhece essa história? Pela lei, os israelitas deveriam soltar seus escravos no 7º ano de serviço. Porém, se durante o tempo de trabalho eles recebessem esposa e tivessem filhos, os familiares não seriam soltos com eles, né? A partir disso, o escravo poderia escolher entre dois caminhos, né? Ou a liberdade, ou ele continuar como escravo, né? E depois de apresentado ao juiz para confessar que estava abrindo mão da sua liberdade, ele tinha uma das orelhas furada. E esse era o sinal de que, por amor, ele resolveu servir para sempre seu Senhor. Êxodo 21. De certa forma, isso acontece conosco. Somos de tal maneira constrangidos pelo amor de Deus manifesto na vida, morte e ressurreição de Jesus que parece não haver outro caminho senão do serviço. E Paulo ele já disse, pois a graça de Deus foi revelada e todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Tito 2, 11 ao 12. Andar no caminho da sabedoria, justiça e devoção é estar ciente de que essa senda o levará pela via crucis. Carregar a cruz é um chamado à escravidão. Em Mateus 10, 38 a 39, lemos: quem se recusar a tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida a perderá, mas quem abrir a mão de sua vida por minha causa a encontrará. O convite de Jesus para viver como seu seguidor tem como essência a vida de um escravo. Apocalipse 3:12, se você puder estar lendo Apocalipse 3:12, ele mostra, que na eternidade teremos o nome do Senhor gravado em nós. Não é um claro sinal de possessão?
então somos do Senhor. Quero ler com vocês agora Tito 2,14. Em Tito 2,14 diz assim, vou ler para vocês. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então vamos continuar lendo a nossa mensagem. Assim como o Ud e o Bus pertencem ao End, a verdadeira marcha para Jesus. Agora a gente vai começar a ler a verdadeira marcha para Jesus. Trago à memória um desejo que tive bem no início da minha caminhada cristã. Eu e meu amigo éramos jovens e assembleanos, fervorosos na fé pentecostal e gostávamos de pregar. Por isso, iríamos criar um ministério de pregação que se chamaria Ministério Triunfo. Ok. Nome estranho, mas era início dos anos 2000. Cantávamos num coral de jovens chamado Vale da Renúncia, então estávamos no fluxo. E o nome foi inspirado em 2 Coríntios 2,14, que na Almeida Revista e Atualizada diz: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O ministério não saiu do papel, mas o texto bíblico ficou na mente e no coração. Tempos depois parei para estudá-lo e descobri o que significava ser conduzido em triunfo por Cristo. No início desta carta, Paulo compartilha as dificuldades no ministério apostólico e algumas tristezas que o abalaram. A partir de 2 Coríntios 2,12, que iremos ler agora. Então vamos ler, pessoal. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Ele relata que por falta de tranquilidade, despede-se de uma cidade e vai para outro lugar. Mesmo nesse novo local, ainda enfrenta muita dificuldade. Isso diz lá no capítulo 7, verso 5. E a imagem parece de derrota. Aliás, alguns dos coríntios tinham esta imagem de Paulo, um derrotado. Capítulo 10, verso 10. Porém, a despeito dessas situações desagradáveis, o apóstolo rende graças a Deus por ser conduzido em vitória. Sua noção de vitória é ser levado como escravo e mensageiro de Jesus. O que inspirou essa ideia de marcha triunfal, dita por Paulo no versículo 14, foi provavelmente o cortejo dos generais romanos que, após uma vitória, entravam na capital, trazendo através de si os escravos capturados na batalha. Para Paulo, Cristo é quem marcha vitoriosamente pelo mundo, e ele, antes inimigo, agora se vê como um prisioneiro desse general. Deus usa esses cativos para espalhar a loucura da pregação, a fragrância, levando ao conhecimento do Cristo crucificado. Escravo, filho ou amigo? Mas e aquele texto que diz: já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Isso diz lá em João 15:15. Parece que somos também amigos de Deus. Como conciliar tudo isso? Na verdade, uma posição não exclui a outra. Você pode ser filho ou filha do dono da empresa e, ao mesmo tempo, um de seus funcionários. E por isso podemos ser filhos de Deus, escravo de seu reino e ainda seus amigos. O contexto de João 15, por exemplo, não exime esse amigo de responsabilidades. E é aqui que muita gente se perde. Entendem a amizade com Deus como uma ida ao acampamento ou um passeio no shopping. Deus como aquele amigo que está sempre presente nas horas difíceis. Deus como aquele parceiro, aquele irmão. Ele é tudo isso mesmo. Porém, a dimensão do seu senhorio não pode ser esquecida. Lembre-se, Deus é o Senhor. Porque Deus, ele é o Senhor. No versículo 10 desse capítulo do Evangelho de João, percebemos que a obediência foi um fator chave no relacionamento entre Jesus e Deus. Leia também João 8:29. Então vamos lá ler João 8:29. Vou abrir junto com vocês, que nem abri ainda. João 8:29. Deixa eu procurar aqui. Aquele que me enviou está comigo, e ele não me deixou sozinho,
pois sempre faço o que lhe agrada. Essa obediência foi e é motivo de alegria, e portanto Jesus não se intimida em dizer que essa amizade com ele está em certa medida condicionada à obediência aos mandamentos solicitados aos seus discípulos. Versículo 14. Se a obediência é a condição de permanecer continuamente no amor de Jesus, não é menos importante lembrar que em João 14:15 e também 14:21, nosso amor por Jesus é a fonte de nossa obediência a Ele, assim como nossa obediência é a demonstração da realidade daquele amor. Outro ponto central para entendermos João 15:15 é que a noção moderna de amizade não cabe aqui, pois não estamos falando de iguais. Eu não posso chegar para Deus e pedir obediência. Já imaginou a oração em que o crente fala para Deus obedecer aos seus pedidos? Ok, tem gente que trata Deus assim, mas isso é inversão de papéis. O fato de, nessa passagem, sermos considerados amigos de Deus e não escravos é para entendermos que Deus compartilha conosco seus pensamentos e suas intenções. E nossa obediência não é cega e não está no escuro. Somos escravos que se sentam à mesa do rei e ouvem os planos dele. Outro texto que posso citar para completar esse raciocínio é o que Paulo fala aos Romanos. Pois vocês não receberão um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. Romanos 8:15. E ele, ao adotar a cada um de nós, Deus nos livrou da escravidão do pecado. Arthur, ele relata, a adoção nos tempos romanos significava um novo começo, a entrada numa nova família, de forma que todos os laços de família anteriores e obrigações eram quebrados. Contudo, por mais que o filho adotado ganhasse uma nova posição, ele também tinha novas obrigações de honrar e satisfazer o pai. Não somos escravos que fazem as coisas por medo de castigo ou desemprego. Somos filhos que obedecem ao Pai e participam ativamente do que Ele tem feito no mundo. Comprados por alto preço. Para encerrar este capítulo, longe de encerrar o assunto, penso ser interessante olharmos para alguns textos bíblicos que realçam nossa condição de escravidão e liberdade. Os primeiros estão em Mateus 20:28. Então, agora a gente prepara a Bíblia que a gente vai ler bastante versículos, tá bom? Todos os versículos que iremos ler para vocês já deixarem separadinho, tá bom? Mateus 20:28, também tem o Marcos 10:45, mas eu não vou ler porque se vocês lerem os dois, vocês vão entender por que eu não vou ler. Mas primeiro leiam os dois, porque aí você vai entender por que eu não vou ler. Efésios 1:7, 1 Timóteo 2:6 e 1 Pedro 1:18 e 19, tá bom? Então vamos começar lendo Mateus 20:28. Mateus 20:28, que diz assim: como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate para muitos. Então nós também, como filho do homem, né, nós também viemos aqui na terra para servir e dar sua vida em resgate por muitos, né? Então a gente não veio para ser servido, mas sim para servir a outros. Agora eu quero ler com vocês Efésios 1:7. Efésios 1:7. Diz assim: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Então, pessoal, só avisando para vocês, eu li o 7 e o 8, tá bom? Acabei lendo os dois. Agora vamos ler com vocês 1 Timóteo 2:6. Diz assim o versículo: o qual se entregou a si mesmo como resgate por muitos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. E agora, para terminar, o 1 Pedro 1:18 ao 19, tá bom? 1 Pedro 1:18 ao 19. Que diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver,
transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Nele é dito que Cristo veio servir e dar sua vida em resgate de muitos. Comprar a liberdade do ser humano e dessa forma livrá-lo de um estilo de vida vazio, Paulo escreveu a Tito: ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Isso diz lá em Tito 2,14. Deus liberta da escravidão um povo para que este povo, seu povo, viva para sua glória e honre com a vida. Não voltamos a ser escravos do mundo. 1 Coríntios 6:20 e o 7:23. Isso é fácil, nem um pouco? A todo momento estamos propensos em negar essas realidades bíblicas, trocando-as rapidamente por um prato de lentilha deste mundo. Somos idólatras com corações que não param de fabricar novos deuses. Desse modo, precisamos estar sempre expostos à pregação da palavra e à presença de Deus em oração, e confiar que em sua misericórdia Ele nos fará um pouco mais parecido com seu Filho. Aqui cabe Hebreus 13, 20 e 21. E agora que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com o seu sangue, os capacite em tudo o que precisam para fazer a vontade dele, que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo o que é agradável a ele. E a quem seja glória para todos sempre. Amém, amém. Então, pessoal, foi essa a mensagem de hoje. Então, nós temos que abrir mão dos nossos sonhos para viver a vontade de Deus. Ah, Isabela, mas não é fácil. Às vezes não vai ser fácil, mas temos que abrir a mão, né, dos nossos sonhos para viver a vontade de Deus, né? E a história, eu vejo assim também, a história de Paulo é muito bonita, né? As pregações de Paulo, ele viajava para tudo que é canto, né? E é uma história muito linda como missionário ele, né? Então, é isso. Então, pessoal, foi essa a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Muito obrigada para quem assistiu até agora. Espero que essa mensagem tenha te abençoado. Espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Tá bom, pessoal? Então coloque seus sonhos na mão de Deus e viva a vontade de Deus na sua vida, tá bom? Que é maravilhoso, tá bom, pessoal? Então Deus te abençoe e espero vocês no meu próximo vídeo, nos meus próximos capítulos. Tchau, tchau, pessoal!